Então a gente estava aqui no fim da aula passada, não é isso? É mais ou menos isso que a gente andou discutindo, a parte de transformação de taxa de juros, né? Então, conversão de mês para ano para mês, e assim por diante. Foram várias. Teve uma aqui que eu errei, né? Acho que foi essa penúltima aqui. Vocês me ajudaram, me corrigiram. Mas, em geral, a gente utiliza essa conversão, né, de taxa quando é necessário. A gente não faz isso simplesmente por fazer. Então, em geral, se o problema está trabalhando com prazo em ano e a sua taxa está ao mês, aí você faz essa conversão aqui. Aí você tem a taxa ao ano. Você tem a opção também de converter o prazo. Se você preferir converter o prazo, não, a minha taxa está ao mês e meu prazo está lá 2 anos, você pode passar ela de % ao ano, é uma conversão, ou simplesmente mantém ela quietinha do jeito que está e passa 2 anos para 24 meses. Tá? Então, é sempre uma opção. Ou converte a taxa de juros, ou converte o prazo, o que for mais conveniente para você. Contanto que os dois, né, a taxa de juros e o prazo estejam na mesma unidade de tempo, né, no final das contas, para entrar nas equações, não tem diferença quem é que você vai converter. Tá? Aí fica ao seu critério. E para a gente, então, praticar tudo que foi falado desde a aula passada, passando pela aula de hoje, né, e incluindo essa parte de conversão, tem alguns exercícios, eu separei aqui, são 6 exercícios, a gente vai resolver nessa aula de hoje, pelo menos a maioria deles, né, quero ver se eu faço mais da metade, pelo menos, e aí vai acabar aplicando tudo que a gente viu, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui junto, não sei se está pequeno para vocês, eu posso dar um zoom aqui. Primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó: o montante de um capital de R$ 500 aplicados a juros simples de 5% ao mês durante 15 meses será quanto? Então, os enunciados em geral são curtinhos assim, mas é bom ler com bastante atenção, se for o caso grifar, né, fazer grifos, tal, onde você achar importante, para entender o que está sendo pedido, em primeiro lugar. Entenda não, ele está querendo encontrar essa variável aqui, né? E também você saber quais são as informações fornecidas, os dados do enunciado. Então são essas duas perguntas, tá? Eu poderia reler e tudo mais com vocês, mas eu queria perguntar já de cara, o que ele quer saber nessa questão? Quem ele quer descobrir? Só dessa primeira passada de leitura que eu fiz, e claro que você deve estar relendo aí, né, nesse meio tempo. Quem é que ele está querendo, né, encontrar? Vou calcular quem nesse exercício. Porque às vezes da forma como está escrito, você pode se enganar, achar que é uma variável, mas na verdade é outra. Então, mas se você ler com atenção, ele tá falando, o montante de um capital de R$ 500, certo? Aplicado a juros simples de 5% ao mês, durante 15 meses, será quanto? Ele quer saber qual é o montante. Exatamente. Natália, Júlia, obrigado aí, exatamente. É o montante. Ele não está falando que eu tenho um montante de R$ 500, não. É um montante de um capital de R$ 500 que ficou aplicado. Então vamos lá. O que ele quer saber é o montante. E o que ele está informando para a gente? O capital vale 500. A taxa de juros é 5% ao mês, né? Juros simples. É o que a gente está vendo aqui, né? Durante 15 meses, ou seja, o prazo é 15 meses. E ele quer saber justamente qual é o montante. Tem até, ó, devia ter apagado isso aí. Eu vou aproveitar para fazer agora. Deixa eu ver se eu tiro aqui isso. Esses valores aqui a gente pode conferir lá na saída, né? Na hora que acaba o exercício, a gente faz a raspadinha aqui e vê quanto é que dá. Então, é super importante a gente fazer os exercícios e colocar, ele quer saber o quê? O montante. Ótimo. Mas o que ele já nos deu aí? O capital vale R$ 500. A taxa de juros é 5% ao mês, tá? Ao mês. E
O prazo é de 15 meses. Tá joia? Dá para calcular? Dá para calcular, tranquilamente. Como? Ah, você tem uma formulinha para o montante? Tem, a gente viu hoje. Mas aqui vai a dica, hein? Eu vou repetir isso algumas vezes durante as aulas de hoje, semana que vem, no semestre quase todo, tá? Você vai ter que verificar duas coisas antes de começar os exercícios de matemática financeira. A primeira, é isso que a gente estava discutindo mais cedo. A taxa de juros e o prazo estão na mesma unidade de tempo. A taxa é 5% ao mês e o prazo são 15 meses. Opa, ambos estão trabalhando com a unidade de tempo mês. Perfeito. Não precisa converter ninguém, então. Não há necessidade de fazer a conversão. A primeira é essa. Verifica se a taxa e o prazo estão usando a mesma unidade de tempo. Mês e mês. Ótimo. Estão. E a segunda coisa que você vai se perguntar é a taxa de juros, ela está na forma unitária ou está na forma percentual? Olha a taxa aqui, a bonitona. Né? Essa aqui é a forma percentual. A gente discutiu isso na semana passada, né? Quando aparece o símbolo de porcentagem. Para as equações, para o uso em equações, a gente vai adotar sempre o uso da forma unitária. O que é a forma unitária? É tirar esse símbolo de porcentagem. Escrever 5 dividido por 100, quanto que dá? Ah, dá 0,05. Bom? Então a gente vai usar sempre na forma unitária para entrar nas equações. A gente não vai entrar com esse símbolo de porcentagem, põe ele na forma unitária. Duas coisas. Verifique se a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo. Esses dois caras aqui, essas duas variáveis. Estão. Se não tivesse, convertia. Ou a taxa ou o prazo. Quem você achasse mais apropriado para você, mais simples, tá? E segundo, veja se a taxa está na forma unitária. Não está, está na forma percentual. Então transforma. Como? Simplesmente divide por 100. Ou puxa duas casas decimais, a vírgula, para a esquerda, tá bom? E aí sim você está pronto para começar. Para resolver, na verdade, né? O exercício. Então, ele vem falar aqui, ele quer o montante. O montante a gente já viu hoje que é nada mais é do que o capital, formulinha, né? Que multiplica 1 mais a taxa, que multiplica o prazo. Joia? Substituindo as informações aqui. Então, o montante vai ser, o capital a gente conhece, R$500, multiplica 1 mais a taxa a gente conhece, que é 0,05, e o prazo são 15 meses. Tá todo mundo aí, R$500 é o capital, aqui. A nossa taxa tá aqui, ó, esse cara. E o prazo são 15 meses. Então basta resolver na calculadora e ver quanto é que dá. Tá? Eu coloquei, não sei se vai funcionar, não testei isso ainda, mas aqui, ó, eu pus uma calculadora aqui pra gente fazer a continha juntos, quem não trouxe ainda, né? Então dá para fazer direto, né? Vamos ver se dá para fazer direto mesmo. 500 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,05 vezes 15. Vamos ver se ela é esperta. Aqui. Eu coloquei toda a continha aí, deu 875. É o resultado dessa expressão aqui, tá? 875. Então, esse é o modelo da calculadora, né, científica. Você pode estar usando a financeira aí também. Se estiver tendo dificuldade, eu posso dar dicas e até puxar ela aqui também, tá? Então, o resultado final, como a gente está falando de montante é uma quantidade de dinheiro, reais, aqui no nosso caso. 875. Todo mundo chegou aí? Vocês estão me acompanhando? Bateu o resultado? Tranquilo? Laís, Natália, beleza. Simples, né? Pessoal que está usando a financeira, tranquilo? Bateu? Se não bateu, a gente pode discutir, tá?
Eu posso escrever a sequência aqui ou puxar a calculadora financeira e fazer a conta para vocês também. Mas acho que é tranquilo, né? Se tiver qualquer probleminha, vocês avisem. Vamos para o próximo exercício. E a gente prossegue. Então, tem a resposta aqui. Bateu, né? 875. Próximo. A taxa de juros simples mensal, tá? Então, é ao mês, juros ao mês, que eu devo aplicar um capital de R$ 1.000 para obter R$ 1.800 de montante em 1 ano e meio, né? Qual que é a taxa de juros que eu tenho que aplicar um capital de R$ 1.000 para depois de 1 ano e meio obter R$ 1.800? Então, ele quer saber qual a taxa. Taxa de juros, o I minúsculo. E o que ele está dando para a gente? O capital, R$ 1.000, o montante, 1.800 e o prazo, 1 ano e meio. Tá? Beleza? Agora que eu vi sua pergunta aqui, Mayra. Dentro do parênteses é 1, justamente porque, se vocês lembrarem aí, mais cedo eu fiz com vocês, o montante, para a gente, na definição de montante, nada mais é do que o capital que você investiu, mais os juros que você resgatou. Essa é a definição primeira, assim, do montante, né? Se você fizer a distributiva aqui, ó, Mayara e turma, né? Vai ficar capital, que é a primeira, C vezes 1 aqui vai dar C, mais C vezes I vezes N. Tá? Então ele está representando o capital aí. Esse C vezes I vezes N é justamente o que a gente viu hoje, estudou mais cedo aí, como sendo juros. Tá? É por isso que a gente usa o 1 ali. Está fatorado, matematicamente falando, o capital foi fatorado nas duas partes, nas duas parcelas da equação. E a gente acaba repetindo ali. Então, no segundo problema, você prossegue, né? 2. Ele quer saber a taxa. Mas ele quer saber, só para você lembrar, tá? A taxa qual é? Tem que ser alguma coisa de porcentagem ao mês. Tá? Vou deixar aqui para ficar registrado. Mas ele diz que o capital é R$ 1.000, o montante é 1.800. Tá vendo? Eu vou tomando as anotações aqui. Não precisa ser super caprichado, não coloquei o símbolo de real. Você pode colocar, vai ficar mais bonitinho. Mas lá na resposta final, aí sim, que nem eu fiz aqui, ó. Aí tem que apresentar, não. Tô falando de montante, é real. O que mais que ele deu? Ele deu o prazo, né? Ele falou que é 1 ano e meio. Então é 1,5 anos. Anos. 1 ano e meio. Tá? A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, sempre, né? Pegou os dados, tá aí bonitinho, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a taxa, já destacou lá. Só que ele quer a taxa ao mês. Então, são aquelas duas perguntas que a gente faz. Primeiro, a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo? Isso, Júlia, é exatamente o que eu vou fazer agora. Não estão. Né? Eu não sei qual que é a taxa, mas eu sei que ela tem que sair lá no final ao mês. Como eu estou entrando com o tempo ali em ano, não serve para a gente. A gente tem que transformar o ano em mês. 1 ano e meio tem quantos meses? Olha, Ellen, maravilha. Isso. Um ano e meio tem 18 meses. Um ano tem 12 meses. Meio ano tem 6 meses. Então, 12 mais 6 dá 18. Maravilha, Júlia. Perfeito. Ellen, todo mundo está colaborando aqui. Agora sim, a minha taxa está ao mês e o prazo está ao mês. E a segunda pergunta que a gente sempre se faz é: a taxa está na forma unitária ou percentual? Como a taxa é a nossa incógnita, né, não tem necessidade de fazer essa pergunta. Mas se ela não fosse incógnita, como o caso anterior aqui, né, ela estava na forma percentual, aí a gente transforma para a forma unitária. Tá joia? Então agora é só basicamente resolver. De novo, você está trabalhando com montante, então você vai usar a expressão do montante. Montante simples, tá? No montante simples, a gente tem a mesma expressãozinha que usou no exercício 1. Então vai ficar capital que multiplica 1 mais a taxa que multiplica o prazo.
Então, substituindo os dados, opa, o M a gente já sabe, inclusive, que... Diminuir aqui, né? Prometi que não ia ficar dando muito zoom. O M vale 1.800, então já vou... O capital C vale 1.000. A taxa a gente não sabe quanto é. Vezes o prazo, que são 18 meses. Tá bom? E está montado a nossa equação. Deixa eu até na linha de baixo aqui para não dar confusão. Aqui o N. Perfeito? O que faz agora, Pedro? Bom, resolve. E como é que resolve? Resolvendo uma equação do primeiro grau. A variável está aqui, ó. É o I. Numa equação de primeiro grau, a gente quer isolar a variável. Ela claramente não está isolada, está misturada aí, multiplicando, somando, multiplicando de novo. Então a gente vai trabalhar algebricamente para encontrar o valor da variável isolada, do I isolado. Tá bom? Não dá 10%, dá menos de 10% a resposta final. Tá? Quem está perguntando, nem vi quem perguntou, mas só vi o flash passando ali. Vamos isolar. Como que isola? Bom, é que nem descascar uma cebola, tá certo? O I está bem aqui no miolo. Ó. Tem mais uma etapa aqui, tem mais outra etapa aqui, e tem mais outra etapa aqui. Ó. Como que você descasca uma cebola? Primeiro você tira a primeira casca, e depois você vai tirando as cascas seguintes, não é isso? Sem lacrimejar, hein? Aqui é tranquilo. Essa cebola aqui, ó, não faz ninguém chorar. Então, o primeiro termo a gente vai tirar aqui, ó. O 1.000 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá? Então, vou passar para cá. E vai ficar 1.800 que já estava lá. Passo o 1.000 dividindo. Tá? O que sobrou no lado de lá? Sobrou esse termo no parênteses. Não há necessidade de manter o parênteses agora. Se quiser, você pode, tá? Eu vou até manter, mas não é necessário. Porque não tem mais ninguém fora multiplicando, nem somando, nem operando ali, né? Aquele 1.000 que estava multiplicando já saiu. Mas eu vou mudar a notação aqui. Ó. I vezes 18 nada mais é do que 18i, concorda? A ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. I vezes 18 é a mesma coisa que 18 vezes i. Não tem problema nenhum. Joia. Aqui, 1.800 dividido por 1.000, bem tranquilo, hein? 1,8. Tá bom? Fazendo passo a passo, bem tranquilo. E o lado direito, vou tirar o parênteses. Não tem necessidade mais. Já não tinha, no caso, na passagem anterior. 18i. Como é que você faz agora? Bom, tem que isolar o i, né? Ainda tem esse termo que está somando aqui, você passa ele subtraindo. Então vai ficar 1,8 menos 1 é igual a 18i. 1,8 menos 1 é 0,8. E por fim, agora sim você consegue isolar o i. Está o 18 multiplicando. Você passa ele dividindo, tá certo? Vai ficar 0,8, já estava aí. O 18 vim para cá. Estava multiplicando lá lado direito, passa dividindo lado esquerdo. E aí o i ficou isolado. Agora basta resolver essa continha aí, né? 0,8 dividido por 18. E a gente tem o resultado do i. Então, a taxa é igual. Vamos fazer? 0,8 dividido por 18. Aqui, ó. 0,0, não é dízima, né? 44444. Então, não tem necessidade de usar infinitas decimais. Mas a gente pode anotar aqui. 0,0444 e vai embora. Tá bom? O que a gente acabou de encontrar aqui foi a taxa de juros mensal. Então é ao mês. Essa forma que a gente acabou de encontrar é o que a gente chama de forma unitária. Unitária. Não tem o símbolo de porcentagem aí. Não tem o símbolo de porcentagem. Se você quiser, é mais comum a gente apresentar resultado final ou comunicação na forma percentual. Como é que eu transformo a forma unitária na forma percentual? Bom, multiplica por 100%.
né? Então, vai basicamente puxar, a vírgula aqui, 2 casas para frente, quando multiplica por 100, vai ficar 4,444. Não acaba isso, por cento ao mês, porque é uma dízima. Tá? Mas a gente vai trabalhar geralmente com 2 casas decimais, tá? Então, vou parar na segunda casa decimal, 4,44, e vou aproximar. Olho para a próxima casa, é maior ou igual que 5? Não, é menor que 5. Então, eu mantenho o 44 ali do lado esquerdo. Se fosse maior que 5, maior ou igual a 5, o 44 viraria 45. É a regra de arredondamento, tá? Então, vou arredondar 4,44% ao mês. E como a gente arredondou, aproximadamente igual, né? O que está ótimo, né? 2 casas decimais na porcentagem já está garantindo um décimo de milésimo. A gente veio até aqui, ó, no décimo de milésimo. Então, está de ótimo tamanho. Bom, então, a taxa, em geral, a gente acaba apresentando na forma taxa de juros, né? Na forma percentual, a resposta final. Mas nada impede, não. Parei aí se eu parasse aqui. Tá certo igual, tá certo igual. É que dificilmente a gente vai falar, ó, eu fui no banco, contratei um investimento, uma letra de crédito lá, que paga 0,0444 ao mês. Em geral, a gente fala 4%, 4,40% ao mês. Tá? Bom, estou fazendo a porcentagem aqui, jovens. Bom, é só você, vamos fazer assim, ó. Daqui para cá, eu multipliquei por 100%. E aí transformei a forma unitária na forma percentual, tá? Multiplicar por 100 faz a casa decimal, né, andar 2 casas para a direita, a vírgula andar 2 casas decimais para a direita, e o porcento acaba aparecendo aí. Tá bom, Gustavo, Guilherme, alguém que queria perguntar? Tinha que perguntar. Tudo jóia? Meu exemplo foi muito bom, né? Tem gente tirando onda com a minha cara aqui que queria ir no banco e achar um investimento que rendesse 4,44% ao mês. Seria realmente um sonho, né? A gente pode sonhar nas nossas aulas. Tá ótimo. Tá, então a resposta final, aí fica a seu critério. Tanto faz uma ou outra. Vou deixar as duas aqui destacadas. Mas em geral, a gente, quando se comunica, trabalha com isso aqui, tá? É um sonho. Mas então, tudo bem aqui, jovens? Deixa eu abrir uma enquete aqui. Exercício 2. Tudo bem? Resolução? Deu para acompanhar? Tem uma enquete no ar, tá? O ritmo, a sequência, tá? A gente tropeça às vezes porque na afobação de isolar o i aqui, tá? Esse lado aqui. Vai por partes, né? Igual o Jack. Tá bom. Deu 20 segundos aqui. Acho que a grande maioria tá concordando que tá dando para acompanhar. Obrigado pelo retorno, pelo sim ou pelo não. E vamos prosseguir, fazer mais alguns aqui, né? Então, tem resposta. Vamos ver se bateu. Bateu. Tá bem ruim a definição aqui, né? Eu fiz um copia-cola de imagem, mas lá no PDF de vocês, que eu vou mandar as perguntas, essa parte aqui tá bem resolvida, não tá ruim não. 3. Qual a taxa de juros simples que ficou aplicada no capital durante 10 meses para render de juros metade de seu valor? Essa aqui foi legal, hein? É semelhante à anterior, né? Ele quer saber de novo qual a taxa de juros simples, né? O I, então. Qual a taxa de juros simples? Ele não falou o valor do capital, mas tem um certo capital. Existe um certo capital. Um capital qualquer, na verdade, tá? Durante 10 meses, aí sim, isso aqui é informação. 10 meses, é informação numérica, né? O prazo de 10 meses. Para render de juros a metade do seu valor. Deu para pegar aqui? Então, os juros equivale a metade do valor. Que valor é esse? Que valor é esse? Não o valor resultante, mas o valor que ele está calculando a metade, né?
Não, o juro é metade do valor. Que valor que é metade? Eu calculo metade para ganhar juros. Em cima de quem? Pelo enunciado aí. Vou tomar uma aguinha aqui. Sim? Não? Qual que é a situação aqui? O cara pegou Isso. O cara pegou uma grana, sei lá, pegou o salário dele. Falou, vou pegar o salário que eu ganhei hoje, vou pôr uma aplicação aqui. Deu 10 meses, quando ele foi resgatar essa aplicação, só de juros, ele ganhou metade do que ele investiu. Metade do salário dele. Tá? Metade do valor que foi investido. É isso que ele está dizendo aí na último destaque que eu fiz. Os juros equivale a metade do valor investido, do capital inicial, do principal. Tá? Então, esse problema ele é mais genérico, assim, ele é mais de cunho generalista. Deixa eu ver se eu faço com vocês aqui em azul. Então, ele não fala quanto é o capital, tá? Mas existe um certo capital. Na verdade, ele começa a questão falando assim, ó, qual tem que ser a taxa de juros, né? Novamente. Para que eu aplique um certo capital, eu tenho esse capital, só que não é numérico. Ele não quis especificar o salário da pessoa lá, ou o investimento que ela resolveu aplicar. Mas é um número. Isso aqui, de fato, é um número. Né? Por 10 meses, né? Então, o prazo é 10 meses. E o juro que rendeu, equivale a metade do que foi investido. Então, se eu investir C, que foi o capital que eu investi, só de juros eu vou ganhar C sobre 2, metade. Concordam comigo? Até aqui, na coleta de dados, na discussão, tá tranquilo? Então, eu investi um certo capital C, daqui a um certo tempo, que são 10 meses, eu vou resgatar de juros, né, metade do que eu investi. Né? Estou falando dos juros aqui. Repara que aqui ele não falou em montante. Ah, mas se você quiser calcular um montante, pode. O que é um montante? É somar, basicamente, o capital com o juro. Se você somar essas duas parcelas aí, você vai ter um montante. Não há necessidade, porque a gente também tem uma formulinha para trabalhar com juros. Tá bem? Então, exemplo, né? Se ele tivesse investido 100 reais, exemplo, ele não falou quanto foi. Por isso que a gente não vai trabalhar com números assim específicos para capital e juros. É natural que, então, se ele investiu 100 reais, os juros que ele vai resgatar lá na frente é 50 reais. Se ele tivesse investido 200 reais, ele ia resgatar de juros metade disso, ou seja, 100 reais. E assim por diante. Tá bom? Então, vou limpar aqui. E a gente relembra a formulinha dos juros, né? A gente viu que o juro depende, hoje mesmo a gente viu isso, depende do capital, depende da taxa e depende do prazo de aplicação. Quanto maior o capital aplicado, maior os juros que eu ganho. A taxa também, se a taxa de juros é alta, eu resgato naquele período ali mais dinheiro, mais juros. E se eu deixo a grana aplicada por mais tempo, o prazo é maior, também ganho mais dinheiro. Então, se a gente trocar as informações pelas que foram fornecidas no enunciado, a gente vai ver aqui o quê? No lugar do J, quem que a gente vai colocar? Bom, J é igual a metade do capital. Então, o que você vai fazer? C sobre 2. Já vou destacar aqui. Ó. J é igual a C sobre 2. Se eu tenho J aqui, eu posso substituir, como ele é igual a C sobre 2, no lugar do J, do juro, né? Estou colocando C sobre 2. O capital é indefinido. É um capital qualquer. R$1.000, R$100, R$80. A taxa foi o que ele pediu para você calcular. Então, o I, esse sim é a nossa variável. Tá? E, por fim, o prazo. Isso aqui você tem 10 meses. 10 meses. Então, a galera que já está mandando resposta aí. Já está sacando. Beleza. Maravilha. O que você faz agora? Bom,
De novo, tem que lembrar, a minha variável aqui é a taxa. Eu quero calcular a taxa de juros. É o probleminha da cebola, né? Você vai ter que isolar o I. Como é que você faz para isolar o I? Tem alguns macetes algébricos já, né? Que a gente poderia lançar mão. Por exemplo, numa equação, sempre que aparecem termos iguais nos dois lados da equação, você pode cancelar esses termos. Isso é uma regra algébrica fácil de demonstrar e que a gente usa muito. Por exemplo, aqui eu tenho C no lado esquerdo e tenho C no lado direito. Cancela. Tá? Um cancela o outro. É como se na prática não tivesse nenhum nem outro. Se você fizer com um número, é bem fácil de perceber isso. Né? Tá? Eu estou cancelando aqui. Se você não gosta de cancelar, fala, puta, eu não entendo, não vejo isso. Então não cancela. Então você lembra assim, bom, o C é um número, é o capital que eu investi. Ele está multiplicando a taxa. Passa ele dividindo. Tá? Então eu vou fazer isso. É um outro argumento. Então tá C. Olha aí, esse cara aqui, ele vai passar dividindo. Então vai ficar dividido. O 2 já estava lá, né? Já estava aí originalmente. 2C. Você passou aí dividindo. Né? No lado de lá sobrou I, que multiplica 10. Ou 10I. Aí fica a seu critério. Tá? Vou manter assim agora só para não dar muito bug na cabeça. Então, veja, na fração que a gente tem aqui, tem C no numerador e C no denominador. Agora cancelou, né? Se fosse um número, né? Sei lá, 8. Tem 8 embaixo e 8 em cima. Dá para simplificar. 8 por 8, né? Como C é um número, só não sei qual número é esse, então eu posso claramente e tranquilamente simplificar. Esse é o argumento pelo qual a gente poderia já ter simplificado antes. De todo modo, veja aí, se fosse qualquer número, um número, sua idade, né? Vai que o C é igual à sua idade. Pega a sua idade, vou pegar a minha, 33. Divide por ela mesma, 33. Quanto que dá? Independente do valor da sua idade, qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então o resultado aqui da simplificação é 1. Tá? Deixa eu continuar aqui, fazer uma setinha. Bem passo a passo, né? Para não ficar com. Então vou colocar aqui 1 dividido por 2. Igual. Ó, I vezes 10 é a mesma coisa que 10I, hein? 10I. Beleza? Tem várias maneiras de resolver isso, moçada. Eu estou tentando fazer a mais mastigada possível para não gerar problema. 1 dividido por 2 é tranquilo, hein? Quanto que dá? 1 meio. Meio, né? 0,5. 10i. Tua variável i está isolada? Não. Tem um 10 multiplicando. Você vai pegar e vai passar ele dividindo. Vai ficar 0,5 dividido por 10. Igual a taxa. 0,5 dividido por 10. Você pode fazer na calculadora, mas essa eu nem vou puxar a calculadora, que é muito simples, né? Vai dar 0,05. É taxa de juros. Está na forma unitária. Claramente está na forma unitária aqui. Mas independente disso, a gente tem que colocar a unidade de tempo. Ao ano, ao dia. Não. A unidade de tempo que a gente está trabalhando, o prazo é 10 meses, então é ao mês. Novamente, você pode reescrever essa taxa na forma percentual, que é a forma mais comum da gente se comunicar. 5% ao mês. Tá? Então, multiplica por 100. São equivalentes, se tivesse parado aqui, tá certo. Mas quando a gente vai se comunicar, geralmente fala, taxa. Olha lá, achou um investimento melhor ainda, viu, Guilherme? Agora é 5% ao mês o meu investimento. Lindo, né? Coisa maravilhosa. Então, vou fechar aqui o exercício 3, tá? Não é para ser difícil, ocorre algumas vezes a questão da abstração com... eu preciso de ter um valor de capital, mas não tem. Nesse caso a gente não sabe. De todo modo, eu sei que rendeu metade, né, de juros. Então, dá para tranquilo resolver. Justamente, tem gente comentando que
que poderia fazer com valores numéricos. O problema é que a gente faz com valores numéricos, a gente está atribuindo, não, é R$ 800 que ele investiu de capital, então aqui os juros é 400. Pode fazer. O resultado vai sair igualzinho, mais rápido, inclusive. Porém, a gente não está sendo honesto com o que foi proposto. De todo modo, o resultado dá certo. Poderia ter feito. O 20% aí está fazendo, acho que o inverso, Laís, tá? Acho que você fez o inverso. Em algum momento aí você pegou, ao invés de fazer meio dividido por 10, você fez 10 dividido por meio, tá certo? Essa fraçãozinha aqui, ó. Opa, apaguei. Tá? Essa fraçãozinha aqui, ó, você provavelmente inverteu o numerador com o denominador na hora de digitar na calculadora. Bom. Perfeito. Exercício 3, tudo bem, moça? Não vou abrir enquete nesse aqui, não. Isso. Tudo bem, exercício 3 aqui para vocês? Justamente, eu não seria honesto nesse caso por conta, justamente, que ele não deu os valores. Né? Ele está falando coisa bem geral. Qualquer capital aplicado nessa situação vai render metade do valor dele. Então, eu não preciso conhecer qual capital especificamente. Né? Então, eu sei, agora, depois dessa discussão, que uma taxa de 5% ao mês, independente de qual for o valor que eu aplicar, ela vai render 50% em 10 meses, o que faz bastante sentido, né? Porque 50% é metade do valor investido. Joia. Então, assim, Samuel, C vezes 0,5 barra 10 estaria certo? Estaria incompleto. Errado não tá. É que nem separar e falar aqui, ó. Isso. Estaria certo? Errado não tá, mas só tá, sabe, você mastigou, mas não terminou de engolir, assim. Então, dá para melhorar, viu, Samuel? Você poderia... Agora que eu tenho um C sobrando aí, né, na verdade. Não estaria certo. Mas esse C sobrando aí não... Apareceu um Czinho aqui no seu, né? Não. Esse C, ele é eliminado antes, né? Aqui. Se não tivesse o Czinho, agora que eu vi. Né? Tá bom? Isso, o João Pedro fez outra técnica algébrica, perfeito. Como eu falei, tem N maneiras de resolver isso aqui e chegar no mesmíssimo resultado, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Tentei usar uma sequência, assim, mais ou menos trivial, para ir mostrando as passagens, tá? Não tem dificuldade. Mas quem tem um pouco mais de facilidade com a arte aí da álgebra, pode mandar bala. Eu não tenho problema com isso, não, tá bom? Tem resposta também, vamos conferir a resposta. 5, bateu. 5, terrível, né? 5 pixels ao mês. Tá joia. Vamos fazer mais um que dá tempo, são 9h30. Fazer o quarto exercício. Olha aí que legal. Também é um exercício... Eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse, tá? Exercício 4. Em quanto tempo quadruplica um capital qualquer? Aí, de novo, um capital qualquer aplicado a juros simples de 2,5% ao mês. Aí apresente sua resposta final tanto em anos quanto em meses. Tá? Porque o tempo pode ser 3 anos ou 36 meses, é a mesma coisa. Então, a pergunta aqui, né, a variável que ele quer calcular é o tempo. Tempo para a gente é prazo. Né? Qual é o prazo que eu tenho que deixar investido o meu capital? Quadruplicar o capital, o que é? Se o capital quadruplicou, é porque hoje você investiu um certo capital e lá no futuro você vai resgatar 4 vezes isso. Concorda? Se você investir R$ 100, lá no resgate final, você resgata R$ 400. Então, esse valor de quadruplicado, que foi quadruplicado, eu dei o exemplo numérico, mas não necessita, se eu invisto X, eu resgato 4X. Se eu invisto um capital C qualquer, eu resgato 4C. Então, é quem? É o nosso montante, tá? Aqui é o nosso montante. A taxa de juros está dada. O capital é qualquer, né? A gente chama de C, podia chamar de X, podia chamar de Y, Z, não, é qualquer coisa. A gente põe uma letrinha porque dentro dessa letrinha ela carrega a possibilidade
representar qualquer número real, né? Claro que em números reais positivos, né? Não faz sentido investir um capital de menos R$2.000. O que vocês acham? Vamos 3 minutinhos para fazer esse exercício aí? Ao invés de eu ficar fazendo e vocês só acompanhando, e aí a gente confere o resultado? Pode ser? Já deu os 3 minutinhos? Tá, deixa eu anotar os dados aqui. Então ele começa lá a questão, se não me engano, né? Falando assim, quanto tempo demora, né? Leva quanto tempo? Então a dúvida dele já é qual é o tempo, o prazo. Qual é o prazo que eu preciso para que um capital qualquer quadruplique seu valor? Então você tem lá um capital qualquer, C. Quadruplicar o valor significa que o montante, na hora que você vai resgatar, é 4 vezes o que você investiu. É 4C. 4 vezes C. É o quádruplo. 4 vezes C. E, se não me engano, a taxa era 0,25. Deixa eu conferir ali. Taxa de juros. 2,5% ao mês. A taxa. Então vamos lá. E a gente coloca aqui. A taxa é 4C aqui. E a taxa é 0,25. Estou insistindo nesse 0,25. É 2,5. 2,5% ao mês. Né? Então sempre faça aquelas duas perguntinhas antes de começar a resolver. A taxa e o prazo estão na mesma unidade? Bom, a taxa está um mês. O prazo, como ele é incógnita, não tem. Portanto, se eu mantiver tudo como está aí, na hora que eu calcular o prazo, ele vai sair em meses, sem problema nenhum. E a outra pergunta que você deve se fazer é, a taxa está na forma unitária? Se não estiver, ou seja, se ela estiver na forma percentual, transforme na forma unitária. É o caso, ela não está na forma unitária, a gente vai colocar ela na forma unitária, 0,025 ao mês. Só dividir por 100, né? 2,5 dividido por 100, 2,5%, uma fração, 2,5 barra 100. Esse é o valor que a gente usa nas equações. Ótimo, como ele falou de montante, não falou de juros, você até poderia fazer com juros se quisesse, assim como no anterior, que era de juros, você poderia fazer com montante. Eles estão relacionados, mas aqui, como ele citou montante, a gente lembra que a formulinha do montante, nada mais é o capital, 1 mais a taxa vezes o prazo. Substituindo os valores, a gente tem que o montante, no lugar do montante aqui, a gente pode colocar 4C. Então, 4C é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, que a gente tem agora, 0,025. E a taxa. O que interessa para a gente é o valor na forma unitária, né? Então, é justamente esse cara aqui. Tá? E resolve. Novamente, ó, é o mesmo argumento que eu usei. Vou até dar um zoom aqui, tá? Com licença. Mas que eu usei no exercício passado. Se tem a mesma variável, né, o mesmo valor nos dois lados da equação, você pode simplificar. Ó, tá aqui, tá aqui. Ficou faltando alguma coisa aí, né? Taxa vezes o prazo. Faltou o prazo ali. Aqui. É a taxa vezes o prazo. Agora sim. É a equação aqui. Faltou esse N. Aqui. Então, estou simplificando, tá? Ah, por quê? Bom, se você pegar esse C, esse número, passar dividindo, vai ficar 4C dividido por C. C simplifica com C, vai dar 1, né? Vai ficar 4 vezes 1 dá 4, que foi exatamente o termo que sobrou aqui. Então, seguindo, a gente tem o quê? Depois que simplificou, posso tirar o parênteses ali, não tem mais ninguém multiplicando. 1 mais 0,025, que multiplica N. Tá? E aí você quer obter o valor do N. Então, vai ter que limpar tudo desse lado direito até sobrar só o N.
primeira coisa que tem que limpar é o termo extra que está somando ali. Então vai ficar 4 menos 1, 0,25, multiplica n. 4 menos 1 é 3, 0,025 n. Bom, e a gente prossegue. Para isolar o n agora é só passar esse termo 0,025 que está multiplicando para o lado esquerdo, dividindo. E aí a gente tem o n, o prazo isolado. Aí tem que fazer na calculadora a continha, ou faz na mão mesmo. 3 dividido por 0,025, 120. Então o resultado é 120. Aí eu te pergunto, 120 o quê? Né? N é prazo, prazo é tempo. Tempo eu meço em dia, semana, mês, ano, bimestre, trimestre, essas coisas. Como a nossa taxa está ao mês, o prazo sai em meses. 120 meses. Ele pediu lá para você dar a resposta, tanto em meses quanto em anos. 120 meses tem quantos anos? Ora, um ano tem 12 meses. 120 nada mais é do que 10 vezes 12, né? Então são 10 anos. Tá joia? De novo, não foi necessário utilizar valores numéricos aí para capital, nem para montante. Mas se você quiser conferir para um caso específico, tem dificuldade com álgebra, não sei o quê. Pode, não é recomendado, de novo, porque o exercício não seria honesto, porque o exercício não propôs valores, investiu R$50 e depois resgatou 200. Investiu R$1.000, resgatou 4.000. Mas para ganhar um pouco de confiança, você poderia começar por aí. Depois você troca todos os números que você usou, o 1.000 vira C e o 4.000 vira M. Né? Desnecessário, mas porque é um caso específico. Ele está fazendo um caso geral. Qualquer montante que quadruplica no tempo, aplicado a uma taxa de 0,25%, de 2,5% ao mês, necessariamente ficou aplicado por 10 anos, considerando, claro, uma capitalização simples, tá? Uma capitalização simples. Tá bom? Outra forma marota de fazer isso aí é você lembrar da garantia de proporcionalidade, tá? Seria só uma forma de confirmar. Garantia de proporcionalidade. Então, se uma coisa ela é hoje x, depois ela vira 4x, é porque, né, ali virou uma proporção de 4 para 1, 400%. Então, você tinha R$100, virou R$400, é porque você tinha um valor, hoje você tem 4 vezes esse valor. 4 nada mais é do que 400%, né? 400 dividido por 100 dá 4. Então, 4 nada mais é do que 400%. Ele está te dizendo o seguinte, ó, eu demoro, em um mês eu ganho 2,5%. A pergunta que você podia fazer é a seguinte, para chegar em 400%, eu tenho que multiplicar por quanto aqui? Né? Ou simplesmente pegar o 400 e dividir por 2,5. Tá? Se você fizer isso, 400 dividido por 2,5. Ih, não bateu não, hein? Por que não bateu? Por que será? Porque você já tinha 100% na mão quando você investiu. Tá vendo? Tem esse problema ainda. Você já investiu 100% e resgatou 400%. Mas 100% você já tinha. Então, na verdade, o seu juro foi 300%. 300%, né, de crescimento do seu capital. Você tinha um capital C e no final você tem 4C. Sinal que aquele 1 se juntou mais 3. E esse cara aqui é taxa de juros. Ele não está falando de taxa de montante, ele está falando de taxa de juros. Então, o correto aqui é pensar que de juros ele rendeu 300%. Aí você faz a divisão direito, 300
dividido por 2,5 dá 120. Não há necessidade nenhuma nisso. Aqui eu estou mostrando que as coisas fecham, não funcionam. Não tem. Vamos apagar aqui. Vou até apagar, porque o correto, né, é fazer todo esse desenvolvimento com os dados que a gente tem. Não ficar quebrando a cabeça. Inclusive, pode gerar esse tipo de erro. Tá? A pessoa fala 160 meses, vai transformar lá. Já errou, né? É 120. Porque você está acrescentando 100% do capital inicial. Seu. Tá bom? Joia. Vamos encerrar olhando o quinto exercício. Tudo bem, exercício 4 aí, moçada? Como é que estamos? Tranquilo? Deu para acompanhar? Beleza? Obrigado, Sabrina. Bom, prosseguindo aqui, então, o quinto exercício, vamos ler rapidinho. Considere um capital de R$ 1.850, então é informação isso, tá? Capital. 1.850. Aplicado por 60 dias, então aqui é o nosso prazo. Taxa de juros simples, 32% ao ano. Aí ele pede para você determinar o quanto ele ganha de juro e o montante, né? Então, juro e montante é o que ele quer saber dessa aplicação usando prazo exato. Prazo exato, tá? Então presta bem atenção aí. Pegou R$ 1.850, aplicou durante 60 dias, a uma taxa de 32% ao ano, e ele quer que você calcule o juro e o montante dessa aplicação. Tá? Utilizando, claro, prazo exato. Como é que a gente faz isso? Vamos lá embaixo. Deixa eu ver se eu... Será que eu lembro? Não sei se eu lembro. Vou tentar copiar ele, vamos ver se funciona. Funcionou, né? Razoavelmente. Tá bom. Então, resolvendo esse exercício bem rapidinho, a gente sabe que o capital é 1.850. O prazo é de 60 dias de aplicação. O que mais que a gente sabe? A taxa é 32% ao ano. Ele quer que você determine o juro e montante, utilizando o prazo exato. Tá? Então, o que você tem que fazer? A mesma pergunta de sempre. Taxa e prazo estão na mesma unidade de tempo? Um está em dia, o outro está em ano. Não estão. O que você tem que fazer? Converter ou o ano para dia ou o dia para ano. O que você preferir. Não vai fazer a menor diferença se eu converter isso aqui para ano ou aquele ali para dia. Tá? Na verdade, a operação que a gente vai fazer é a mesma. Pensando em termos de prazo exato, vamos transformar o prazo, né, já que está falando de prazo exato. 60 dias equivale a quantos anos? É mais ou menos que um ano? É menos que um ano, né? Um ano tem 365 dias no prazo exato. Então é menos que um ano. Como é que eu faço para converter dias em ano? Ora, se fosse, sei lá, 730 dias, eu divido por 365, obtenho um número, esse número eu falei, é a quantidade em anos. Então, para qualquer valor, isso funciona. Como é que você faz? Divide por 365 e obtém um valor correspondente em ano. Menos que um ano, claro, menos que um ano, são 60 dias. Se por acaso fosse 365 certinho aqui, ó, na hora que você dividisse 365 por 365, a resposta ia ser um ano. Tá? Não é o caso. Vai ser menos, vai ser 0, alguma coisa. Aí fica a dica, tá? Você pode vir aí na calculadora, pegar e fazer a continha. E vai dar um número quebrado, bem quebrado. Quer ver? Vamos fazer 60 dividido por 365. Olha lá, 0,16, 43, 83, 56, 16. Eu não acho que seja... Opa, vamos guardar ela aqui. Não é necessário fazer essa conta agora. Você pode deixar para fazer depois, se quiser. Lá na hora da equação. Mas se quiser fazer agora, você vai fazer... Opa, por que não é apropriado fazer agora? Porque você vê que dá um número quebrado. Aí você vai aproximar o resultado. 0,43.
Aí quando você for fazer a conta lá na equação, chega na resposta final, também dá um número quebrado. Aí você aproxima de novo. Então é uma aproximação de uma aproximação. Você está extrapolando erros. Tá? A última coisa que a gente tem que fazer, na verdade, para ir para as equações, é aqui. Não está na forma unitária. Põe ele na forma unitária. Pronto. Então aqui, ano. Agora então eu tenho ano aqui e ano aqui. Ah, e se eu quisesse converter para dias? Tá bom. Se quiser converter para dias, você mantém esse cara quietinho aqui, não mexe nos 60 dias. Como é que faz para transformar ano em dia? Se é 32% ao ano, eu divido também por 365 e o resultado vai me dar a quantidade de porcentagem ao dia, que foi o que a gente fez antes do intervalo. Fica a seu critério. Ótimo. Como ele quer calcular juro e montante, vamos começar pelo juro, depois o montante é só somar o capital, né? Juro é o capital que multiplica a taxa e multiplica o prazo. Então, o juro para a gente aqui vai ser, o capital é 1.850, isso também, esse 5 aí, 1.850, que multiplica a taxa, a gente tem ali é 0,32, que multiplica o prazo. Aí, o prazo quem que é? Isso é um número, ó. Essa divisão aqui dá um número, a gente até viu que número que dá, um número terrivelmente feio, né? Mas aí você pode fazer de uma vez, entendeu? Porque a hora que você faz essa multiplicação aqui de uma vez, você evita a aproximação inicial e vai aproximar uma única vez. Então a propagação do seu erro é bem menor. Inclusive, depois você pode fazer o teste e vai ver que o resultado vai dar diferente, na casa dos centavos. Influencia, sim, na casa dos centavos. Então aqui a gente faz a conta. Vamos fazer. Do zero aqui, ó. 1.850 vezes 0,32 vezes 60 dividido por 365. Olha aí, 97,3, aqui ó, tá vendo? 3150. Como eu vou parar na segunda casa decimal, eu já vou aproximar, ó, 97,32 aproximadamente, tá? Aproximadamente 90. Então vou até colocar o símbolo aqui já de juro é dinheiro, né? 97 reais e 32 centavos. Então esse é o valor do juros. E o montante? Bom, o montante você pode aplicar a fórmula tudo de novo, mas também pode lembrar que o montante nada mais é do que o capital mais os juros. Aqui é mais aproveitado, né? Já tem esse juro calculado, não precisa fazer toda a fórmula grandona lá de novo. O capital você sabe que é 1.850. O juro você acabou de calcular, 97,32. Então daqui você tira que o montante é igual. Põe um R cifrão aí, porque é a resposta final, estou falando de dinheiro. Vamos fazer essa continha? Precisa? Será? Olha que legal. Se fosse 100 reais, aqui é para 1.950. Né? Mas é um pouquinho menos que 100 reais. Esse detalhe é o que vai aparecer. Então não vai dar 1.950, vai dar 1.947,32. Tá? Então, essa é a resposta do montante. Essa é a resposta dos juros. Joia? Bom, é isso. Tudo bem, senhores? Deu para acompanhar aí? Alguma dúvida? Exercício 5, tá? Ficou faltando só o 6, mas o 6 é a repetição do 5. Joia aí? Belezinha, senhores? Senhoritas, senhoras? Perfeito. Então, o que eu reservei para a aula de hoje era isso, tá? Então, o exercício 6 eu vou deixar como tarefa para vocês, mas você vai ver aqui o que ele pede, ó. Eita. Tá aqui, o 6. Então, ele fala assim, repita o exercício anterior, determine o juro montante, só que agora, ao invés de usar o prazo exato, usa o prazo comercial. Então, é esse que é o detalhe agora, prazo comercial. Né? Na prática, só vai mudar o fator de conversão. Né? Então, ao invés de você usar 365 dias para um ano, você vai usar 360. Os números, as contas são as mesmas. Aqui ainda tinha a resposta, ó, do 5. 1947,32. Será que bateu? Acho que era isso, né? Tinha na calculadora aqui. Não. Aí, 1947,32. Bateu.
Que bom, hein? Satisfação quando bate, né? Tá bom, é isso. Temos 4 minutinhos aí, mas quem já tiver de boa tá dispensado. Eu vou gerar aqui o PDF, eu vou deixar no Teams para vocês. Vai estar à disposição. E quem quiser pode pegar já. Daqui a pouco, 10 e pouquinho vai estar lá já. Tá bom? Se não tiver mais nenhuma dúvida, você está dispensado. Boa noite, boa semana, bons estudos. Obrigado pela presença, pela participação aqui na aula. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Prazer, hein? Valeu, pessoal. Valeu.